Ágata. O que é a teoria da Terra Oca? A suposição de que a Terra é oca não é recente. A crença já transitou por diversas civilizações, desde os gregos aos maias, sempre com um fundo religioso. Na mitologia grega, Gaia seria a personificação da Terra, e o Tártaro é a personificação do mundo inferior. Nele estão as cavernas e grutas mais profundas e os cantos mais terríveis do reino de Hades. O mundo dos mortos, para onde todos os inimigos do Olimpo são enviados e onde são castigados por seus crimes, aprisionados por Zeus. Em 1692, Edmund Halley, sim, o mesmo do cometa, criou a primeira teoria científica da Terra Oca. Ele percebeu uma pequena variação no campo magnético do planeta e concluiu que ela só seria possível com campos magnéticos internos. Também foi assim que ele explicou as auroras boreais, gases que escapavam do interior oco da Terra. Dentro dele morariam seres superiores e divinos, também criados por Deus. Já no século XVIII, inspirado pelas teorias de Halley, o matemático suíço Leonhard Euler criou sua própria tese. Existiria apenas uma camada oca dentro da Terra, com um Sol de quase 1000 quilômetros de extensão. Esse Sol ofereceria luz e calor aos possíveis habitantes da região. As ideias de Euler foram aproveitadas também pelo matemático escocês Sir John Leslie. Para ele, porém, não existia apenas um Sol na Terra Oca, mas dois. Em 1871, um livro daria mais poder a essa teoria. A obra de ficção Vril, The Power of the Coming Race. Vril, O Poder da Raça do Futuro, de Edward Ball, no universo do livro O Mundo Sob a Superfície é uma Sociedade Utópica e avançada com céu, mares, arquiteturas remetendo ao Egito Antigo. Seus habitantes, os Vril, são seres da superfície que fugiram para o subterrâneo para escapar do grande dilúvio da Bíblia. Eles possuem aparatos para voar e usam uma substância, no caso o Vril, para terem poderes de cura e de destruição. A ideia do livro foi adotada como realidade devido às bases nazistas na Antártica. A crença central de uma sociedade secreta fundada na Alemanha, chamada Sociedade Vril, também conhecida como Thule, eles acreditavam que os habitantes do centro da Terra eram arianos puros. Segundo o autor Rob Ander, a Sociedade Vril iniciou um programa em 1920 para criar discos voadores com tecnologia dos subterrâneos, algo que, segundo o livro, isso seria possível por meio de um pacto secreto. Nazistas e o Sol Negro. Em 1942, a Alemanha nazista enviou uma expedição composta por alguns de seus principais cientistas na tentativa de encontrar uma entrada para a Terra Oca. O Sol Negro, Charles Sohn, é um símbolo nazista, um tipo de roda solar. O desenho do símbolo consiste em 12 runas radiais, semelhantes aos símbolos empregados pela SS em seu logotipo. Ele apareceu pela primeira vez na Alemanha nazista como um elemento de desenho em um castelo de Wewelsburg. Remodelado e ampliado pelo chefe da SS, Himmler, o qual ele pretendia ser um centro para a SS. Os interesses dessa verdadeira confraria altamente seleta versavam sobre a busca do Santo Grau, escavações de vestígios atlantes, explorações e contato com as culturas místicas do Tibete, práticas de yoga, estudos de antigos cultos pagãos, viagens ao interior da Terra para comprovar se realmente ela era oca. O grande líder dessa seção, depois de Himmler, era Hitler, que impulsionou a famosa expedição ao Tibete em 1938 a 39.
Sob o lema Encontro da Suástica Ocidental com a Oriental, conseguiram então estabelecer contatos políticos de alto nível com o governo tibetano que se manifestaram, entre outros. Documentos atuais ainda confirmam essa relação entre os dois governos. O sol negro, semelhante ao do castelo, usado pelo ex-oficial de Himmerland como substituto da suástica nazista. Segundo os cientistas da época, o planeta seria plano em sua superfície e oco em seu interior. Ágata seria uma civilização altamente desenvolvida, onde nenhuma expedição havia conseguido chegar até o século XX. Suas principais manifestações, aqui do lado de fora, seriam a aurora boreal e a visita eventual de seus habitantes em discos voadores. Zhao Kou é um pesquisador da Terra Oca muito respeitado em seu meio. Ele confirmou que o almirante Byrd viajou de fato para a Terra interior, como ele disse que fez. Ele disse que sim, há um sol no interior da Terra, mas é diferente do nosso. Ele disse que a aurora boreal não foi causada pelo sol como muitos tentam acreditar, mas ela também é um efeito do próprio sol interior, o sol negro. Ele disse que a abertura nos polos era muito ampla e navios e aviões podem voar por ele. No entanto, é naturalmente protegido por algum tipo de campo de energia magnética. As pessoas podem encontrá-lo se realmente procurar. No entanto, ele é camuflado por esse campo de energia e também, como sabemos, impedido pelas autoridades internacionais, principalmente dos Estados Unidos, Noruega, Rússia, Finlândia, entre outros países que estão ao redor. Ele confirmou que havia entradas para a terra interior no Egito, Tibete e através também de Yucatán. Acrescentou ainda que havia entradas no Triângulo das Bermudas, na União Soviética, África e mesmo no Brasil, na região do Mato Grosso. Comentou que havia diferentes raças no interior da Terra, assim como na superfície, e algumas delas são bastante altas. Ele também confirmou que o governo dos Estados Unidos e outros países estão cientes da Terra interior e estão encobrindo o fato. Ainda sobre raças e aquilo que nós consideramos greys, muitos já avistaram esses greys. Muitos conhecem Edward Snowden, que ficou famoso após vazar dezenas de arquivos da CIA para o mundo. Antes disso, ele era consultor da NASA. Muitos dos arquivos que ele vazou revelaram como os Estados Unidos espionavam pessoas ao redor do mundo. Alguns desses fatos acabaram se confirmando pouco tempo depois. Snowden liberou para o mundo sobre a existência de vida extraterrestres e que o governo dos Estados Unidos já sabiam de sua existência. Em um outro arquivo também falaria sobre os intraterrestres, que é descrito como um povo mais avançado tecnologicamente e que viveria no interior do nosso planeta. Isso serviu para dar ainda mais força para os estudiosos e admirados das teorias do povo intraterrestre. O épico indiano Ramayana e o Bhagavad Gita são os dois textos mais famosos da Índia. E é impressionante o fato de que ambas as religiões budistas e hindu se referem a Agartha. Capitão Richard Byrd. A primeira suposta evidência científica ocorreu em 1947, quando o almirante Richard Byrd da Marinha dos Estados Unidos voou diretamente para o Polo Norte. E ao invés de passar por cima do polo, realmente entrou na Terra interior. Em seu diário, ele conta que entrou no interior oco da Terra, viajando 1.700 milhas sobre montanhas, lagos, rios, vegetação verde e vida animal. Ele contou que viu animais monstruosos se assemelhando ao mamute. Ele finalmente encontrou também cidades e uma civilização próspera. Seu avião foi recebido por máquinas voadoras do tipo que ele nunca havia visto antes. Disseram-lhe que ele tinha sido autorizado a entrar em Agartha por causa de seu alto caráter moral e ético.
Eles passaram a dizer que desde que os Estados Unidos lançaram bombas atômicas em Hiroshima e também em Nagasaki, eles estavam muito preocupados com sua própria segurança e sobrevivência. Eles decidiram que era hora de fazer maior contato com o mundo exterior para garantir que não destruíssem este planeta e sua civilização com ele. Eles tinham sido autorizados a entrar para este propósito expresso, como uma maneira de fazer contato com alguém em quem confiavam. Outro lado interessante dessa história é que o governo dos Estados Unidos não deixava aviões sobrevoarem os polos, coisa que acontece ainda atualmente. Todos os voos são direcionados para dar a volta aos polos, e qualquer piloto de avião voando nessas áreas lhe dirá isso, que é devido a alterações no campo magnético. Outro fenômeno interessante é o fato de que os icebergs são compostos de água doce e não de água salgada, vindos do Polo Norte. Outra pergunta interessante é por que ele é mais quente perto dos polos do que está a 600 milhas ao redor dele. No livro do Dr. Raymond Bernard, chamado A Terra Profunda, ele conta sobre um homem que confirmou a história do almirante Byrd. Ele relatou que um de seus pacientes, um homem de ascendência nórdica, havia lhe contado a seguinte história. Eu morava perto do Círculo Ártico na Noruega. Um verão, meu amigo e eu decidimos fazer um passeio de barco juntos e ir ao mais longe que pudermos para o norte do país. No final daquele mês, tínhamos viajado para o além do polo e para um estranho país novo. Ficamos muito surpresos com o tempo quente de lá. Continuamos nessa direção e nos encontramos navegando em um vasto cânion que leva ao interior da Terra. Então vimos o que nos surpreendeu, um sol brilhando dentro da Terra. O oceano que nos levou para o interior oco da Terra gradualmente se tornou um rio. Este rio levou, como percebemos mais tarde, através da superfície interna do mundo, de um lado para o outro. Há um sol e a vida animal lá e vegetal é abundante. Navegamos cada vez mais para este país fantástico, onde tudo era enorme em tamanho e em comparação com as coisas aqui do lado de fora. As plantas são muito grandes, as árvores gigantescas e também haviam gigantes. Se você segui-lo tempo suficiente do Polo Norte livre, estará então até os outros recantos. Vimos que a superfície interna da Terra estava dividida como a outra em terra e água. Eles habitavam casas, cidades, assim como nós, da superfície. Havia um transporte, tipo um sistema elétrico com um vagão monoferroviário para conduzir as pessoas. Após uns dias, eles ofereceram sua proteção e ajuda para nos trazer de volta à superfície. A mitologia nórdica também se refere a um outro reino ao norte, Asgard. Seria então um mundo separado do reino dos mortais, liderados por Odin, que vive em seu palácio, Valhalla. É interessante notarmos que o nome Asgard é muito parecido com Agartha no caso, e que se referem ambos a um reino que fica ao norte da Terra, ou seja, no Polo Norte, não especificando-se no centro ou no espaço. Questionamentos. Seria a Terra realmente oca e ainda com uma superfície plana? Seriam os extraterrestres, na verdade, anjos caídos que vivem no interior da Terra com sua tecnologia avançada? Teria alguma relação entre os chamados extraterrestres Greys e os homens rãs descritos no Apocalipse? Seria a Terra uma enorme usina de energia eletromagnética, fonte de uma energia gratuita e inesgotável? Seria o centro da Terra o inferno de Dante, ou mesmo dos próprios cristãos, assim como o Hades dos gregos? Fica a pergunta e a dúvida no ar.
chamas da Montanha da Perdição, um guardião e um espectro, unidos na morte. Poder. Mas o poder pode cegar aqueles que o procuram. O grande enganador retornou à Terra-média para reconstruir seus exércitos, para tudo governar. São apenas sonhos. Eles não são reais, Jake. Tem outro mundo lá fora. Eu sei que tem. Quem é você? É você. É o pistoleiro, não é? Não existem pistoleiros. Não mais. Por que o Homem de Preto quer destruir a torre? A torre protege nossos dois mundos. Se ela cair, o inferno ficará à solta. Ele é como um demônio, não é? Não, ele é pior. Não. Se deixar a torre cair, bilhões de pessoas vão morrer. Eles têm armas e balas no seu mundo. Você vai gostar da Terra. Muito. It's time. Lost Horizon begins with excitement, flows quickly into spectacular adventure, and finally reaches the beauty and serenity and music that is Shangri-La. There. Gold. The stream is full of it. So? We can smuggle it out, get those porters to help us. Erection, you bribe the porters. I got something better to do. Such as? Such as not sitting around worrying about how to spend money in a place.